Olá, meu nome é Letícia Lopes Ricardo e o meu trabalho é intitulado por Isolamento de Inibidores Naturais de Mucuna terrima no desenvolvimento de plantas daninhas. Bom, o grande desafio da agricultura moderna hoje é produzir mais alimentos com o menor impacto ambiental possível. E o grande problema dentro dessa produção é a presença de plantas daninhas, que interfere no crescimento da minha planta de interesse comercial, reduzindo drasticamente a produtividade. Hoje nós temos várias plantas daninhas resistentes aos atuais herbicidas no mercado. Um exemplo é o capim amargoso. Além disso, as plantas daninhas competem por recursos hídricos e nutrientes com a espécie de interesse comercial. Suas sementes são dispersadas por longos quilômetros, além de serem hospedeiras de pragas e doenças. Algumas técnicas de manejo vêm sendo adotadas para inibição da germinação de plantas daninhas. Uma delas é o uso do sistema de plantio direto, onde uma espécie forrageira fica sob a superfície do solo, exercendo um efeito físico e também um efeito químico, liberando compostos alelopáticos que inibem a germinação de plantas daninhas. A literatura traz várias espécies de plantas forrageiras que atuam como inibidoras da germinação de daninhas, como a crotalária, aveia preta, milheto, mucuna, sorgo e nabo forrageiro. Além disso, essa espécie forrageira traz alguns benefícios, como controle da erosão, aumento da atividade biológica do solo e aumento de teores de matéria orgânica e diminuição das perdas de água e variação de temperatura. Assim, a espécie Mucuna terrima foi estudada pelo ponto de vista fitoquímico e também foi avaliado o potencial fitotóxico da fração acetato de etila frente a algumas plantas daninhas. Inicialmente, o material vegetal de Mucuna terrima, após ser plantado, coletado, triturado, foi submetido a uma extração por metanol a frio por maceração. Após o metanol ter sido rotaevaporado, formou-se o extrato metanólico, que então foi particionado em diversos solventes, formando as frações hexânica de clorometânica, acetato de etila, butanólica e hidrometanólica. Para esse estudo, avaliou-se apenas a fração acetato de etila. Em seguida, a fração acetato de etila foi analisado diante técnicas cromatográficas clássicas. Então, foi isolada substâncias a partir do uso de colunas cromatográficas, análise por cromatografia em camada delgada e, por fim, a caracterização por análises de ressonância magnética nuclear. A avaliação do potencial fitotóxico foi realizada da seguinte maneira. Inicialmente, as plantas daninhas tiveram a sua dormência quebrada, foram semeadas em caixas Gerbox e sobre as caixas Gerbox foi introduzida a fração acetato na concentração de 500 ppm. Essas caixas Gerbox foram deixadas em câmaras de germinação por alguns dias, dependendo da espécie de planta daninha, e em seguida as plantas que germinaram tiveram seu caule e sua raiz medida. Do potencial da análise fitoquímica foram isoladas as substâncias alantoína, vitexina e luteolina. Vitexina e luteolina foram relatados pela primeira vez na espécie vegetal. Em relação ao potencial fitotóxico, foram avaliados os parâmetros de germinação e crescimento inicial das plantas daninhas amarantos híbridos, bidens pilosa, Euphorbia heterófila e Hipomeia grandifolia. E a germinação e o comprimento radicular foram afetados na presença da fração acetato de etila entre 70% e 40%. Como conclusão, temos a importância do uso da cobertura morta. A fração acetato de etila de Mucuna terrima apresentou, então, atividade fitotóxica considerável e trabalhos como esse favorecem a descoberta de novos compostos com potencial herbicida. Agradeço à Universidade Estadual de Maringá, ao Grupo de Síntese e Produtos Naturais, ao Grupo de Estudos em Bioquímica de Plantas Daninhas, ao NAPD e à BASF pela colaboração no trabalho.